Opa, fala aí, meu nome é Juto e bem, sabe, quem me conhece na vida pessoal entende uma coisa sobre mim. Eu sou entusiasta de analogia horror. É sério, eu amo The Walton Files e Mysterious House. Cara, The Oldest View. Eu sou simplesmente apaixonado por analogia horror. Porém, dentre esses, obviamente, tem alguns analogia horrors que eu não gosto. Porém, tem um analogy horror que surgiu por aí que tem a fama de o pior analogy horror do mundo. E hoje eu não só vou falar desse analogy horror, mas também vou falar do seu criador. Então, antes de eu começar a falar pra você se inscrever, dar like, não sei o que, só um aviso, gente, eu tô meio gripado, então eu vou evitar estar dando pitaco no meio do vídeo. Então agora sim, dá like, se inscreve, se quiser comentar, comenta, compartilha e bora. Bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 tópicos, que é o Analog Horror, os problemas do Analog Horror e o criador. Eu tive que dividir nesses tópicos aqui porque, sinceramente, eu tenho pouca coisa para falar do criador. Eu só tô aqui para criticar mais o Analog Horror mesmo. Então, agora sim, antes da gente criticar o Analog Horror, a gente tem que entender o que diabo é um Analog Horror. Bem, Analog Horror é uma estética, é um estilo VHS, quando você utiliza uma forma arcaica de demonstrar horror, tanto que o nome já tá lá, dizendo tudo. Analog Horror, horror analógico. Geralmente utilizado fitas cassete, fitas VHS como estética para Analog Horrors. E assim, tem Analog Horrors por aí que são muito bons, como por exemplo The Walton Files, que sinceramente foi um dos pioneiros do Analog Horror. Mas também tem certos analog horrors por aí que, sinceramente, não são lá muita coisa, mas fazer o que, né? E o analog horror que se enquadra nessa descrição que eu acabei de ter é The Painter. Você provavelmente conhece por Urban Spook, mas agora Urban Spook é o nome do criador. Então eu vou chamar o analog horror de The Painter, que agora é o nome oficial do analog horror. Então agora sim, vamos para a história desse analog horror. A história é um grandíssimo Tom e Jerry entre um assassino e a polícia. Até aí, tudo bem. Porém, tem um diferencial desse assassino em específico que tem uma proposta interessante. O assassino deixa uma coisa para trás. Um quadro com uma pintura que representa a forma que a vítima morreu. Isso é uma proposta interessante, mas que foi muito mal trabalhada. Bem, o The Painter se resume apenas nisso. A polícia vai, encontra o quadro, o Analog Horror fica mostrando apenas texto e os quadros na tela, e então o Analog Horror vai se baseando apenas nisso. Até que alguns episódios vão se passando, um policial morre, e então depois de muitos episódios, no episódio Hell, que é o penúltimo episódio da saga, a polícia finalmente encontra o esconderijo dos assassinos. Os assassinos. Porque antes desse episódio chegar, descobriram que não tem só um, tem dois. Uma assassina chamada Mona e o outro que, sinceramente, eu não sei o nome dessa desgraça e eu não tô nem aí. Bem, então chegamos no último episódio. Cara, no último episódio foi simplesmente papum, velho. É o final. Só que eu só vou contar o episódio aqui, vocês vão entender o porquê que eu tô hesitando. Bem, nesse último episódio a polícia decidiu ser minimamente competente. Pelo menos um policial decidiu ser minimamente competente nesse Analog Horror. Porque, sério, é o mesmo, cara. Esse Analog Horror tem... o sistema policial desse Analog Horror é tão competente assim quanto a polícia daqui do Brasil, tá ligado? Assim, o sistema policial de The Python é uma completa carniça. Eu vou confessar, mano. Literalmente, cara, teve uma parte do Analog Horror
em que a polícia inteira vai atrás do assassino no meio do mato, sendo que eles acabaram de encontrar uma e vai atrás do assassino. Enfim, depois da polícia conseguir pegar os assassinos, o policial mata esse cara. Sinceramente, ainda bem, porque ele é irrelevante. Ninguém liga pra esse cara. Relevante mesmo é a Mona. E na entrevista com a Mona, ela parece muito um personagem da Vivi Pop. Eu não tô zoando nada, velho. Mas realmente a Mona parece muito um personagem de Rasby Hotel, velho. Primeiro que ela usa palavrões de forma desnecessária. Assim, não tem problema algum tu soltar um aqui e ali, não sei o quê. Mas tem um certo limite, cara. A Mona literalmente solta uns aleatórios do nada. Então a gente descobre um pouco da história da Mona. E na história da Mona, simplesmente o Urban Spook, que é o criador de The Python, decidiu que ia estragar completamente o Analog Horror. Porque você vê uma coisa. O que deixa The Python interessante? A proposta. A proposta de que a polícia está atrás de um assassino que deixa quadros de suas vítimas atrás. E assim, é uma proposta pé no chão, uma proposta que faz sentido. Porém, simplesmente o Urban Spook decidiu, sei lá, deixou tudo pra lá. Porque do nada a Mona mete que tá todo mundo sendo manipulado pelo homem de pele vermelha que apareceu no episódio não sei o que das contas. E que no final tem máquinas debaixo de um orfanato que ela cresceu junto do policial que ela matou, que fazem com que ela seja manipulada para matar todo mundo. Inclusive que até mesmo a polícia estava cooperando com esse cara. Agora, vamos ver esse furinho de roteiro aqui. Se a polícia também estava sendo manipulada por esse cara, como é que o outro policial conseguiu te pegar, minha filha? Assim, esqueceram de avisar ele, né? Esqueceram de dar um toque nele assim e falar: então, cara, como é que eu vou te falar assim? A gente tá aqui trampando, fazendo nosso corre, só que assim, a gente tem ordem, não vamos pegar eles. Sabe? E assim, esqueceram de avisar pro cara que não era para pegar os assassinos? É um furo de roteiro enorme. E o Urban Spook nem se deu o trabalho de explicar. E do nada, o Urban Spook mete um monte de coisa aleatória que simplesmente nem dá, velho. Tipo, do nada ele mete que os pais da Mona são irmãos. Eu não aguento, não, velho. E essa outra coisa aqui que eu não vou nem falar. Eu vou deixar o diálogo passando na tela. Dane-se. Bill knew it. The police department knew it. They let me get away with it every time. I don't know why, and I feel like they don't know either. I'm not crazy. You're saying Bill was in on it too? Yeah, he was my little insider. Nothing I made him do was against his will, by the way. It was all consensual. No rape here. Nuh-uh. Well, except, you know, You were denied a court hearing because you tried to smuggle a grenade through. through my I shoved a grenade up in there. Too bad the guards are even more I am. Would have gotten away with it. Wouldn't that be something big? Oh. Sim, era até bom que ela se explodisse, que o Anal de Horror acabava aí. Acabava aí. Acabava o Anal de Horror aí. Acabou. Bem, esse foi o resumo resumido de The Painter. E agora vamos para os problemas desse Analog Horror. O problema de The Painter já é bem óbvio. Ele não cumpre direito sua proposta. Assim, é interessante o fato da polícia estar encontrando as pinturas. O porém é que depois fica chato, sabe? Tipo assim, nos primeiros episódios fica interessante porque você pensa, nossa, o que será que vai acontecer agora? Porém, depois só fica chato, sabe? Porque o Analog Horror inteiro é apenas textos passando na tela que, por sinal, cara, eu tenho que falar, os textos desse Analog Horror são horríveis. O cara não sabe descrever, ele descreve de forma desnecessariamente detalhada.
Ele descreve a brutalidade de forma muito detalhada. E isso é desnecessário. Tudo bem que você tem que, assim, dar uma ideia do que aconteceu com a pessoa e tudo. Só que você tem que dar uma ideia até onde o limite humano permitir, tá ligado? Nem todo mundo tem estômago forte. E eu até entendo que tem sim uma galera que, assim, às vezes é só um negócio de, não é pra mim, mas porque o Urban Spook descreve muito a brutalidade. Além disso, The Painter também não cumpre direito o seu jeito de finalizar. The Painter não finalizou bem. The Painter não conseguiu ter ao menos um final digno. Cara, sem brincadeira, se literalmente o Analog Horror inteiro tivesse acabado em Hell, tava bem. Urban Spook tinha melhorado pelo menos um pouquinho The Painter em Hell. Mas ele simplesmente decidiu lançar The Painter, que é o nome da série, e acabou. Ele estragou o que já estava estragado. É aquele clássico, eu não esperava nada de você, mas você me desapontou do mesmo jeito. Cara, o meu problema com o The Painter é o mesmo problema que eu tenho com o The Third Parent. The Third Parent, pra você que não sabe, é uma creepypasta que, por sinal, eu descobri que The Third Parent, nesse ano 2026, vai receber filme. É isso que vocês estão ouvindo. Esse ano, 2026, The Third Parent, uma creepypasta, vai receber um filme. E olha que nem vai ser o primeiro filme de creepypasta, cara. Isso também tá aí pra provar. Mas enfim, o meu problema com o The Painter é o mesmo que The Third Parent, porque The Third Parent é basicamente o Urban Spook, só que é inteiro escrito. Porque The Third Parent tem essa proposta. Assim, eu vou dar um resuminho bem breve do que é a proposta de The Third Parent. Imagina, pô, tu é uma criança, tua família tá jantando, de boa, tua família tá jantando. Do nada um homem bate na sua porta, teu pai vai abrir a porta, aí aparece um homem que é tipo aqueles bonecos Ken da Barbie, só que com 1,80 de altura e bem mais sádico. Assim, é uma proposta mais interessante, ter um invasor na sua casa que você não consegue lidar. É aquele clássico sistema de abuso familiar, que é um tema que é bom de abordar, mas que pouca gente aborda. O porém é que, assim como o Urban Spook, o autor de The Third Parent tinha a faca e o queijo na mão e ele conseguiu mofar o queijo e quebrar a faca. Porque ele perde muito tempo no gore e na brutalidade e esquece de desenvolver mais os personagens. O desenvolvimento dos personagens é raso. A maior parte da saga, os 4 capítulos dessa creepypasta inteira, são apenas isso. Brutalidade. Só. E é justamente esse mesmo problema que eu tenho com The Painter. Ambas têm coisas em comum. Têm propostas interessantes, eles falham nas suas propostas, perdem muito tempo tentando parecer Ed, focando em descrições desnecessárias. E o principal, eles não são agradáveis. Agora, velho, tirando um pouco The Third Parent de lado, o nome dos quadros, porque em Urban Spook tem um quadro que o assassino fez de uma criança que ele matou. Por aí já é errado, mas o nome do quadro é Toy Tommy. E eu não vou tentar explicar o que significa Toy. Apenas é um desrespeito completo da parte do Urban Spook. Agora, eu quero contar aqui sobre o criador. O criador é polêmico. O criador é polêmico porque ele é um chorão. Eu vou falar a verdade aqui, ele é chorão. O criador é uma criança mimada chorona. O cara simplesmente não aceita crítica. É sério, o criador de The Painter, o Urban Spook, ele não aceita crítica. Ele tinha todas as críticas necessárias para fazer um bom Analog Horror. A única coisa que realmente melhorou no Analog Horror foi que ele conseguiu um ator para fazer um repórter numa cena
e que ele conseguiu animadores para fazer CGI. Isso daí eu concordo que realmente foi um avanço. Mas e no resto? No resto continua a mesma coisa. Desde o primeiro episódio, o Urban Spook nunca mudou. Isso sem falar que, caramba, cara, olha esse tweet aqui que o Urban Spook fez. Como você pode ver, foi uma resposta bem infantil, diga-se de passagem. Mas tu sabe pra quem ele mandou isso? O Urban Spook mandou isso aqui pro fucking Pastra. Sabe, o Pastra é um dos maiores artistas de horror da internet. Tipo, se tu não conhece o Pastra, tu provavelmente conhece a reescritura que ele fez do Jeff the Killer. E o Pastra conseguiu tirar leite de pedra. Porque a creepypasta original é horrível, mas o Pastra conseguiu reescrever de um jeito muito bom, eu recomendo. Mas tu tem noção que esse cara que criou o Analog Horror, que até hoje, desde seu lançamento, tem o título de pior Analog Horror do mundo, ele foi inventar de falar isso aqui para um dos maiores artistas da internet. Parabéns, Urban Spook. Recebes tu o título de maior jegue da história dos criadores de Analog Horror. E a resposta era justamente porque o Pastra estava, né, dando suas críticas para o Urban Spook. E aí o Urban Spook respondeu com isso. Assim, o Pastra, né, como vocês podem ver, ele foi até que bem compreensivo, cara. Ele deu suas críticas, zoando um pouquinho e tal, mas ele em momento algum atacou diretamente o Urban Spook. O porém é que agora vem o cinema absoluto, velho. Absoluto cinema nessa aqui. Porque depois da resposta que o Urban Spook deu, simplesmente do nada, o Twitter oficial do Chess Kids Archive reviveu para responder o Urban Spook. Não, você sabe quem é? Chess Kids Archive. Ah, você não tá ligado quem é? É só um dos primeiros ARGs a surgir na internet. Caramba, cara! Mano, o Chess Kids reviveu só pra responder esse moleque. E ele respondeu com esse belíssimo texto. E caramba! Obviamente o Urban Spook fez camisas da sua obra. As obras, as camisas no caso, obviamente são tudo dos quadros, mas tem um em específico que sinceramente, mano do céu. Tá ligado essa frase final que aparece lá no diálogo da Mona? Big. Oh. Então, ele fez camiseta do Big Puss Boom. Eu desisto. Eu tinha mais coisa pra falar do Urban Spook aqui, mas sinceramente, tá calor. Eu não tô com paciência pra tá falando aqui e eu tô gripado. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, dá like, se inscreve. Se quiser comentar uma coisa, comenta, compartilha e fala!